Aleluia. A graça e a paz a todos. Por mais uma vez, muito obrigado os apóstolos Milton e Niara Ebenezer pelo convite, por estar aqui com os amados irmãos, um tema tão peculiar. Há 25 anos eu prego esse tema, sobre batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo. Esse tem sido meu tema há 25 anos. Eu costumo dizer que eu acho que eu nasci para falar sobre o Espírito Santo. É mais ou menos assim. Eu estava ali atrás e uma atmosfera do Espírito já tinha sido notada aqui. E você sabia que dá para você ver o Espírito Santo? A Bíblia Sagrada diz que no dia de Pentecoste foram vistas, não diz que foi vista, diz que foram vistas, entre eles, línguas de fogo. É claro que não era uma língua, evidente era um batismo de fogo, e que muitas pessoas conseguiram ver. Você consegue ver isso aqui agora? Como que está o seu coração? Qual a expectativa que você tem agora para aquilo que o Espírito Santo deseja fazer? Será que é grande ou pequena? Muito? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Minha pergunta ela é bem simples. Quantas pessoas estão aqui nessa reunião que são batizadas com o Espírito Santo? Levanta a mão. Pronto, fica com a mão levantada. Escute bem, dessas que estão com as mãos levantadas, quantas falam em línguas? Abaixa a mão quem não fala em línguas. Agora abaixa a mão todos. Quantos não são batizados com o Espírito Santo, mas gostariam de ser? Levanta as duas mãos aí, vamos ver, deixa eu ver. Eita, tem muita gente para ser batizada com o Espírito Santo aqui hoje, hein? Preste bastante atenção. Eu vou falar aqui nessa noite sobre batismo com o Espírito Santo, o que é esse batismo de fogo, do que se trata. E eu sei que a casa está muito cheia, e eu preciso da sua total colaboração e atenção, porque é um assunto doutrinário, e é um assunto de uma importância muito grande, e rico em detalhes. Então necessito realmente que o seu coração esteja voltado, para o que você vai ouvir. Fala assim para o irmão do lado, fala assim, não fale comigo. Mas eu consigo ver aqui um espírito de reverência, um espírito de temor. Eu quero começar falando com os irmãos no livro do profeta Isaías, número 28, Isaías 28, versículo 11. Onde é que estão os irmãos da mídia? Esconderam eles lá. Não, o pessoal do telão. Cadê? Os midianitas. Deixa eu ver aqui. Aí eles ficam lá atrás, né? Quando a gente fala midianitas, tem gente que não entende. Midianitas eram os amigos do povo de Deus, né? A terra de Midian era uma das filhas de Ló, e a família de Moisés eram todos midianitas. Não confunda midianitas com filisteu. Então, pessoal da mídia, nós vamos usar bastante textos, aprender um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, e depois, com certeza, nós vamos terminar ministrando o batismo com o Espírito Santo sobre todos. Primeiro, que o fundamento original do batismo com o Espírito Santo é esse, presta atenção: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse texto dito por Jesus mostra que Deus não se interessa por uma igreja que não opera no poder do Espírito. Jesus disse, fica em casa, faz o que você quiser, mas não trabalhe para mim sem antes receber o Espírito Santo. Não é do interesse de Deus agir ou usar um irmão, uma irmã que não esteja revestido de poder.
Mas antes de nós falarmos do batismo com o Espírito Santo, eu preciso te alertar para duas questões muito importantes. Veja bem, quando nós começamos a crer e entender sobre batismo com o Espírito Santo, eu, por exemplo, eu sou de uma época que as pessoas desciam a água do batismo e saíam batizadas nas águas e também batizadas com o Espírito Santo. Íamos para algum retiro e voltávamos dizendo: 70 foram batizados com o Espírito Santo, 100 foram batizados com o Espírito Santo e tantos foram batizados com o Espírito Santo. Hoje eu prego em alguns lugares e eu pergunto: quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Um número muito pequeno de pessoas. Sabe, me dá uma tristeza muito grande. Eu fui numa igreja esses dias, 70% da igreja, não estou falando de uma igreja iniciante, nova, uma igreja que leva o nome pentecostal no nome da igreja, 70% não eram batizados com o Espírito Santo. Fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias com mais de 1 milhão de pessoas. Quem aqui no Instagram, eu perguntei, não é batizado com o Espírito Santo? 82% não eram batizados com o Espírito Santo. E da onde sai esse fenômeno? Primeiro, hoje falar de batismo com o Espírito Santo se tornou uma polêmica. Muitos pastores não querem pregar sobre isso, porque eles têm muitos membros na sua igreja que não conseguem ser batizados com o Espírito Santo. Na igreja que eu sou pastor, recente uma irmã levou uma amiga no culto, e eu prego muito sobre batismo com o Espírito Santo, e a gente ministra sempre batismo com o Espírito Santo, e a amiga dela, católica, foi na igreja, aceitou Jesus, e na mesma hora recebeu o batismo com o Espírito Santo. A menina voltou para casa, que tinha levado, chateadérrima, e me mandou uma mensagem dizendo: estou muito chateada. Eu falei: por quê? Eu estou 20 anos na igreja e não consegui ser batizada com o Espírito Santo. Levei minha colega, no primeiro dia ela foi batizada. Falei: mas você está chateada com quem? Eu não estou entendendo. Com quem você está chateada? Comigo? Eu não dou o Espírito Santo para ninguém. Quem dá é Jesus. Falou: não, pastor. Eu falei: irmã, mas já que você falou isso, eu vou te falar a verdade. Sabe por que você não recebeu o Espírito Santo? Por causa desse coração orgulhoso e amargurado seu. Então olha só, o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não deve ser um coração de amargura, deve ser um coração humilde. Se eu não receber o batismo com o Espírito Santo hoje, recebe amanhã, recebe outro culto, mas eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, você também não pode desistir do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, que a Bíblia Sagrada mostra a escalada de importância. Existem duas graças ou duas bênçãos de Deus na vida do crente por toda a sua vida. A primeira bênção, a primeira graça que Deus dá a cada um de nós é receber Jesus. E a segunda graça em escalada de importância na Bíblia é receber o Espírito Santo. Gente, você não pode desistir do recebimento, do batismo com o Espírito Santo. Isso é muito grave. Só que você precisa entender por que hoje, nos dias que nós vivemos, tanta gente não busca mais o chamado batismo com o Espírito Santo. Primeiro, os teólogos do YouTube. Já fiz essa pesquisa e tem uma coisa muito grave. Por exemplo, você ouve um teólogo do YouTube e o teólogo do YouTube está te dizendo assim o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é uma bênção automática à sua conversão. Você já ouviu isso? Você já ouviu dizer que você recebe o Espírito Santo na mesma hora que você recebe Jesus? Só que esse é um engano doutrinário terrível. Por quê? Você pode receber a pessoa do Espírito, que vai gerar arrependimento para a vida, que vai gerar santidade, que vai gerar vida, fé e conversão, novo nascimento, mas o batismo com o Espírito Santo, essa é a regra pétrea, não é um efeito automático a conversão. Vou repetir: para se receber o Espírito Santo, você precisa buscar. Se assim não fosse, Jesus não teria dito para os discípulos: ficai em Jerusalém, vão buscar o Espírito Santo, até que do alto sejais revestidos de poder.
Regrinha na sua cabeça. A pessoa do Espírito Santo, veja, o batismo com o Espírito Santo, que também é chamado de batismo de fogo, ele deve ser buscado com muita força. Isaías 44, no versículo 3, diz que a terra seca tem que se desesperar pela chuva. Segundo ponto importante, o batismo com o Espírito Santo não tem evidência. Qual é a gravidade desse ensino? A gravidade desse ensino é que eles ensinam que o dom de línguas, ou as línguas estranhas, que é a evidência de quem está batizado com o Espírito Santo, não é necessariamente uma evidência. Você pode ter o batismo com o Espírito Santo sem orar em línguas. Você está entendendo o que eu disse ou não? Então, onde nós corrigimos essas pequenas rotas antes de entrarmos no texto? Primeiro, eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver isso aqui hoje. Segundo, eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. Então são duas coisas que eu quero analisar com você. Começando no texto de Isaías, no capítulo 28, no versículo 11. Pedi aos irmãos, já está lá na ponta, que eu tenho tanto texto para colocar, mas eu não consigo enxergar lá, gente, esqueci meu óculos. Ih, ali então. Aonde que está? Aqui. Eu perdi meu óculos, aqui ó. Gente, presta atenção nesse texto poderosíssimo, olha lá ó. Pelo que, por lábios gaguejantes, não é língua gaguejante, tá? Lábios gaguejantes e língua estranha falará o Senhor ao seu povo. Evidentemente o profeta Isaías está fazendo uma profecia para o batismo com o Espírito Santo. Nesse texto aqui dito para Isaías, nós temos uma tradução muito tremenda. Primeiro, o termo gaguejante. John Wesley, em 1736, foi ter um encontro com os moravos. Nós não temos registros que o Wesley orou em línguas. Eu acredito que sim. Por quê? Quando ele vai ao norte da Alemanha, na Bavária, ele tem um encontro com os moravos. Você sabe como ele definiu o encontro dele com os moravos? Aquele povo que gaguejava. Porque quando ele chega lá, ele vê os moravos fazendo isso aqui, ó. Desse jeito. Quando eu analiso esse texto, eu comecei a procurar que existem três evidências iniciais poderosíssimas para o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, essas evidências, elas assustam as crianças. Por que as crianças, algumas se assustam? Por causa das reações físicas. Primeira reação que acontece quando uma pessoa está recebendo o batismo com o Espírito Santo: quebrantamento. Uma vontade de chorar, um choro santo, porque a lágrima do quebrantamento produzido pelo Espírito Santo que mata o verme do pecado na sua consciência. No exato momento do quebrantamento, é nesse momento que o Espírito Santo vem em você, lhe convencendo do pecado, justiça e juízo. Quando você está quebrantado e cheio do Espírito, você começa a procurar aonde eu tenho pecado. E é nessa hora que o Espírito Santo lhe ajuda, sondando o seu coração e mostrando para você, lhe convencendo. Quebrantamento. Então, vem um choro sobrenatural. Segundo, a palavra que nós temos aqui para o termo gaguejante e para o termo língua estranha. A palavra para o termo gaguejante é iachon. Sabe o que significa? Boca trêmula. Tem uma outra tradução da versão bíblica também, que é pelo que por lábios trôpegos. É gaguejante, ou seja, não é a língua, não é o falar gaguejante. Ou seja, a partir do momento que vem um quebrantamento em alguém, ela começa a ter a boca tremer, e é nessa hora que tem esses lábios gaguejantes que o Espírito Santo coloca as palavras, que você começa a falar em línguas. Tem muita gente que segura. Como que o Espírito Santo vai colocar uma língua estranha na sua boca se ela está fechada? A boca tem que estar em movimento, então o próprio Espírito Santo coloca essa boca em movimento.
Então, veja a regra. Primeiro vem um quebrantamento sobrenatural. Segundo, os lábios gaguejantes, uma tremedeira absurda. Eu vou falar disso daqui um pouco, tem coisa muito maravilhosa sobre isso. E depois as línguas estranhas. Agora analisa comigo um ponto seguinte. Como eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Irmão, deixa-me te contar uma historinha bem rápida aqui, presta atenção. Dwight Lyman Moody foi um dos maiores avivalistas que o mundo conheceu. Na altura de 1822, Moody residente em Nova York, ele tinha uma igreja bem estável, um pregador tradicional, de confissão tradicional. Ele tinha uma igreja bem estável com as 1.500 pessoas. Em um determinado culto, Moody começou a pregar e havia duas irmãs em cadeiras de ponta. Enquanto Moody pregava, as irmãs ficavam assim, ó. E Moody ia, não sei se vocês sabem o que significa isso aqui, taiando sangue. Aquilo foi subindo para a cabeça de Moody. E as irmãs olhando para ele, fazendo assim, orando em línguas. Terminou Moody, chamou as irmãs e falou assim: escuta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estavam fazendo na hora que eu estava pregando? A irmã olhou para ele e falou assim: orando por você, pastor. Aí ele perguntou: e orando por mim por quê? O senhor recebeu o Espírito Santo. Aí ele apelou. Irmão, você já foi mandado de uma igreja tradicional, já foi mandado embora de uma igreja tradicional depois de receber o Espírito Santo? Quem já teve essa experiência? Se você nunca foi mandado embora de uma igreja tradicional por receber o Espírito Santo, você não sabe o que você está perdendo, é bom demais. Moody olhou para aquelas duas, eu fui mandado no púlpito esses dias, tem muito tempo não, esses dias. Aí Moody olhou para as irmãs e falou assim: irmãs, os Estados Unidos inteiro me conhecem, minhas mensagens vão nos periódicos dos jornais, eu já alcancei aqui, alcancei mais de 1 milhão de pessoas. Como é que você diz que eu não tenho Espírito Santo? A irmã olhou para ele e falou assim: imagina quando o senhor tiver. A irmã era abusada. Sabe o que Moody fez? O grande Dwight Lyman Moody, D.L. Moody fez? Mandou as irmãs embora. Olha, aqui não tem espaço para vocês, vocês não compactuam com a doutrina da igreja. As irmãs foram embora, e elas olharam para ele e ainda foram embora. Passaram-se uns 15 dias, a consciência de Moody foi pesando. Ele mandou chamar as irmãs. Olha, irmãs, não que eu acredite em vocês, mas eu quero saber por que as irmãs disseram que eu não tenho o Espírito Santo. A irmã falou assim: opa lá, pastor, eu não disse que você não tem o Espírito Santo, eu disse que você não é batizada com o Espírito Santo. Mas qual a diferença? Ela explicou, falou: pastor, me responde uma coisa, quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Moody pensou, ele deu a resposta padrão, em Atos 2. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Ela fez com o dedinho assim, ó: não. Ah, não? Não. Então quando foi? A irmã disse: muito tempo antes de Atos 2 está escrito: Jesus soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Ele falou: é verdade, como é que eu não pensei nisso? Aí Moody, aí agora bateu a humildade. Ele olhou para a irmã: tá, irmã, vamos pensar. Se eles receberam o Espírito Santo antes de Atos 2, o que eles receberam em Atos 2? Aí a irmã olhou para Moody e disse: fala o senhor que é teólogo. Ele pensou e a irmã parou e falou: pastor, pensa o seguinte, o senhor já curou um enfermo? Não. Já expulsou um demônio? Não. Já levantou um paralítico? Não. Já curou um cego? Não. Restou morto? Não. O senhor nunca expulsou um demônio em sua vida? Não. O senhor tem algum sinal de maravilha na Bíblia? Tem, a pregação. Eu falei: não, pastor, isso não é sinal de maravilha, não. Eu estou falando de sinais, e esses sinais seguirão aqueles que creem. O senhor já fez isso? Não. Sabe por quê, pastor? Porque para ter os sinais tem que ser revestido de poder. Aí ele disse: o que você está dizendo? Não, o que eu estou dizendo é o que está na Bíblia. Quer ver? Atos 1, versículo 8. Contudo recebereis poder. Pega aqui sua mão direita. Fala: poder.
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Levanta outra mão e diz: Espírito Santo. Agora veja, o que aconteceu em Atos 2 foi o quê? Revestimento de poder. Por isso que também é chamado de batismo de fogo, ou seja, uma capacidade subhumana de fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Isso a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo, batismo de fogo ou revestimento de poder. É evidente que todo crente que recebeu Jesus, esse tem a figura, a pessoa do Espírito Santo. Ele vem no dia que você recebeu Jesus. O que esse crente não tem? O quê? O revestimento de poder. O Espírito Santo foi ele que lhe convenceu do pecado, justiça e juízo. Foi ele que gerou Jesus em você. Ele que produz arrependimento para a vida. Ele que traz o novo nascimento, é claro. Mas a obra do Espírito Santo não pode estar limitada a isso. Existe na vida de cada crente uma totalidade de obra que culmina no batismo com o Espírito Santo. Então olha para mim, o batismo com o Espírito Santo é a prioridade, deve ser a prioridade de todo crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Você não pode, põe na sua cabeça, você quer ver? Vamos pegar aqui o livro de Atos, por exemplo. O livro de Atos tem 4 avivamentos. Ou, em todos esses avivamentos, você tem o derramar do Espírito Santo. Ou seja, na Bíblia Sagrada, desde o livro de Atos ou etc., você não tem nenhum avivamento que não seja de batismo com o Espírito Santo. Em Brownsville, Pensacola, em 1994, com certeza o apóstolo Milton conhece, é um avivamento muito famoso de 95 ao ano 2000. As pessoas eram batizadas nas águas, está no YouTube, depois você vê lá, Brownsville, Pensacola. Elas oravam em línguas de dentro da água do batismo, recebiam na hora. Todo o avivamento na Bíblia, ele vai culminar no batismo com fogo. Vamos lá, vamos pegar 4 textos bíblicos. Primeiro, você tem Atos 2. O Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em outras línguas. Amém? Você tem Atos 8. O Espírito Santo desceu em Samaria e falaram em outras línguas. Amém? Você tem Atos 10. O Espírito Santo desceu sobre eles e passaram a falar em outras línguas. Você tem Atos 19, o Espírito Santo desceu em Éfeso e passaram a falar em outras línguas. Ou seja, todo o registro que nós temos de avivamento na Bíblia, ele é um avivamento de derramar do Espírito Santo. Toda igreja que um dia foi tradicional e renovou, ela renovou porque todos passaram a falar em outras línguas e profetizar. Vamos começar por Atos 19, no versículo 1. Atos dos Apóstolos 19, versículo 1. E examinar aqui, presta atenção aqui, de trás para frente. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Alguns o quê? Presta atenção, continua. Perguntou-lhes Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Gente, olha a prioridade do apóstolo Paulo. Qual é a primeira pergunta dele para aqueles discípulos? Você tem o Espírito Santo? Irmão, eu ministro o Espírito Santo aonde eu estiver. Já me estei dentro de avião. A menina recebeu o Espírito Santo, ela estava com a jaqueta no lado aqui na cadeira do meio. A hora que ela recebeu, começou a orar, eu peguei a jaqueta e joguei em cima dela. Estava eu e minha esposa, isso não tem muito tempo não, tem uns 2 meses, no cinema em Londrina, no Paraná. Era um feriado, e aí eu falei para ela: vamos no cinema agora à tarde? Estava passando um filme evangélico do Nicolas Cage, Apocalipse. E nós fomos. Quando nós chegamos no cinema não tinha ninguém, só eu e ela. Ninguém, olha que delícia, só nós dois.
Deu uns 10 minutos, entrou um casal e sentou bem colado a gente assim na parte de trás. Eu falei, mas o cinema todo, para que ficar tão perto? Não posso nem dar uns beijinhos agora. Deu 5 minutos, o rapaz bateu no meu ombro. Ô pastor. Gente, a gente ama crente, mas é muito ruim encontrar no shopping, não é? Os irmãos, paz do Senhor, irmão! Eu olhei para trás, na hora que o irmão falou, ô pastor, eu não consegui segurar. Eu falei, irmão, não é por nada não. Você estava seguindo a gente? Ele falou, não estava, pastor, mas eu posso te contar um testemunho. Eu falei, agora? O filme está rolando, velho. Aí ele falou, não, pastor, eu tive um sonho ontem à noite. E no sonho, uma pessoa veio e me disse, vai no cinema amanhã. Encontra o pastor Hernani e você receberá o Espírito Santo. Irmão, eu sou obrigado a acreditar no irmão. Eu falei, o que você quer aqui? Não, pastor, só acha que eu vim para assistir filme? Eu falei, eu vim para receber o Espírito Santo. Eu falei, o que você quer então? Eu falei, eu quero, de acordo com o que eu entendi, a pessoa impôs as mãos na minha cabeça, eu e minha esposa, e a gente ser batizado com o Espírito Santo. Eu virei, levantei, eles se levantaram, eu recebo o Espírito Santo em nome de Jesus. Caiu os dois e ficou lá dentro. E eu sentei e voltei a assistir o filme. Eles foram receber o Espírito Santo, eu fui assistir o filme. Irmão, as histórias mais poderosas que você vai ler em livros são sobre como o Espírito Santo foi derramado em sobrenatural medida. Em 1835, Charles Finney já era um homem muito famoso na América. E os homens ficavam famosos antigamente com os jornais, os periódicos, os mensageiros e os fofoqueiros. E Charles Finney estava indo ao norte da América, fica ali em Nova York, Massachusetts, New Jersey, etc. Ele estava indo ao norte e dentro de um trem com dezenas e dezenas de vagões. Ele estava sentado na última fileira. Charles Finney era um homem que eles apelidaram ele de embaixador do Espírito Santo. É o homem que os tradicionais mais odeiam. Segundo eles, foi Finney que nos ensinou a derrubar o povo, fazer apelo, a orar por enfermo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu acho uma delícia isso. E aí Finney estava no último vagão, descansando. Você sabe, aí veio o cobrador, pegando as passagens, carimbava e devolvia. De repente o cobrador pegou a passagem de Charles Finney e disse, então você é Charles Finney. Pois bem, devolveu a passagem. Gente, ele não podia ter feito isso. No exato momento que ele fez isso, levanta um casal. Senhor Finney, o senhor é o evangelista? Sim. O senhor poderia, por favor, orar por nós? Sim, o que vocês querem? O Espírito Santo. Finney falou, claro. Finney colocou a mão sobre aquele casal e eles receberam o Espírito Santo na mesma hora e começaram a orar em línguas. Só que aquilo não prestou, porque aí levantou outro, recebeu o Espírito Santo, levantou outro e foi recebendo o vagão inteiro. Daqui um pouco todo o vagão estava de joelho ou no chão ou sentado e aos prantos, igual uma reunião de avivamento. Que loucura! Daqui um pouco começou a vir gente dos outros vagões. Senhor Finney, nós também queremos o Espírito Santo. E vai lá, e vai vindo, e vai vindo. Daqui um pouco o maquinista teve que parar o trem, porque começou a ficar perigoso. Ele para o trem numa cidadezinha pequena, manda todo mundo descer, já que quer receber o Espírito Santo. Foi de um por um, Charles Finney ministrando o Espírito Santo. Há relatos que Finney ministrava tão demorado que atrás do púlpito, o palco onde ele estava, ele colocava uma cama para dormir. Cansava, deitava. A hora que levantava, ministrava de novo. Nesse dia do trem foram 13 horas ministrando o Espírito Santo.
E aí, quando todo mundo no trem já estava chapadinho orando em línguas, veio o pessoal da cidadezinha. Você acha que não era assim na Bíblia? Olha, a Bíblia diz que Paulo ministrou o Espírito Santo sobre toda a cidade de Éfeso. Pense bem, olha a prioridade do apóstolo, deixa o texto. Vocês receberam o Espírito Santo enquanto crestes? Primeiro, como se recebe o Espírito Santo? Crendo, igual se recebe Jesus. Segundo, a prioridade apostólica é: nós, servos de Deus, temos a autorização de dar o Espírito Santo para quem ainda não tem. Olha o texto de Paulo: recebestes vós o Espírito Santo. Pode deixar o texto. O Espírito Santo quando crestes. Olha o que eles respondem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Deixa o texto aqui. Eu acho que esse texto aqui é o seguinte: ou é desonestidade teológica ou intelectual desses discípulos, ou é ignorância pura. Olha o que eles disseram: não sabemos que existe Espírito Santo. Gente, ele está falando de discípulo. É um descalabro isso aqui. Você sabe quantos anos de Atos 2 a Éfeso? 23 anos. Aí você encontra discípulos que diz que não sabia que existia Espírito Santo. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, elas nem vão perceber. É um desprezo pelo Espírito Santo assustador. É um desrespeito. Pela Bíblia diz que o Espírito Santo se extingue, se cala, se entristece quando você desrespeita o mover profético. Mas o apóstolo Paulo está bem tarimbado. Olha para mim: por que Jesus não deu para Pedro a doutrina do Espírito Santo? Me responda. Poderia ser para Pedro. Porque veja, Pedro, toda a mensagem dele no Novo Testamento que eu li, termina com o batismo com o Espírito Santo. Quem pregou em Atos 2? Pedro. O que aconteceu? 3.000 foi batizado com o Espírito Santo. Quem pregou em Samaria? O que aconteceu? A cidade inteira foi batizada com o Espírito Santo. Quem pregou? Pedro. Quem pregou em Jope, na casa de Cornélio, em que todos os 100 soldados e mais Cornélio, a família de Cornélio, recebeu o Espírito Santo? Pedro tinha um negócio doido, ele pregava e o Espírito Santo descia. Mas você não vê uma doutrina saindo da boca dele, sai da boca de Paulo. Por quê? Se fosse Pedro, as pessoas diziam: esse negócio de orar em língua, essa loucura aí, vem lá daqueles galileus, como falaram, estão tudo bêbado, inventaram uma doutrina. Pedro nem sabia, era indouto. Não, mas foi Paulo. Paulo, 5 idiomas falados, respeitado pelos não-judeus e respeitado pelos judeus. A Paulo foi dado toda a teologia do Espírito Santo. Como é que Paulo reage a esse descalabro arrogante desses discípulos, de olhar para ele e dizer: nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo? Isso é uma afronta. Paulo então olha para eles e continua, vai lá. Então Paulo perguntou: vocês não foram batizados com o Espírito Santo? Não. Então, em que vocês foram batizados? Veja que o assunto em questão aqui é batismo com... Eles respondem: no batismo de João. Aí dá para você entender. Os discípulos de João eram treteiros, bagunceiros, baderneiros. Eles encurralavam constantemente os discípulos de Jesus. Eles chegam em João e pedem se eles deveriam fazer uma coisa mais grave contra os discípulos de Jesus. E o que é que João fala? Vão seguir Jesus. Ele ordena os discípulos dele a seguir Jesus. E Paulo então vai usar essa arma desses semidólatras do profeta João, vai usar contra eles. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, vai lá: disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Olha o que Paulo falou para os caras: João mandou você seguir Jesus. Usou a palavra de João. E aí, não tem mais o que dizer. Continua o texto. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, batismo nas águas. Segunda coisa importante na vida de todo crente. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles e tanto
tanto falavam em línguas como profetizaram. Duas coisas aqui no texto. Primeiro, o Espírito Santo não foi dado automaticamente a esses discípulos. Paulo teve que dar. Eu estou errado aqui? Olha lá, diz, impondo-lhes as mãos. Pensa, veio sobre eles o Espírito Santo. Segunda coisa, a evidência. E falaram em outras línguas e profetizaram. Então veja, o batismo com o Espírito Santo não está apartado das línguas. Eu, na minha vaga experiência, conversando com muita gente, eu percebi que de cada 10 pessoas que pensa que não tem o Espírito Santo, 7 tinha o Espírito Santo. Mas de alguma forma, o diabo entra no intelecto, na mente só calculista, e diz assim, não fala, que é repeteco, você está remedando, repetindo. Quem sai ganhando em você não falar em línguas? O diabo, e eu vou te mostrar isso. Por que, gente, que Deus não abre mão do batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas? Ele não abre mão, gente. E se Deus não abre mão, nós também não podemos. Agora escute, vamos pegar mais um outro texto, mostrando essa sequência de, em primeiro lugar, o Espírito Santo deve ser pedido, buscado. Devemos ir atrás dele, ter fome, sede. Espírito Santo, me batiza. Me batiza. Tem uma música bonita que fizeram aí, nem sei de quem, me batiza com fogo. Não tem? Talvez eles cantam aqui no final, cantam, é um negócio bom demais. Espírito Santo, me batiza. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos. Fiquei 7 dias orando em línguas. Eu não conseguia falar em português. E eu pensava, nunca mais vou falar em português. Eu abri a boca. Gente, a língua estranha, o dom, como foi dito aqui pelo profeta Isaías, a língua estranha. Paulo usa esse mesmo termo, inclusive, do texto de Isaías. Ela tem um poder sobrenatural que eu quero que você valorize. O próximo texto que eu quero examinar com você é Atos no capítulo 10, a partir do versículo 14. Agora a história é a seguinte, presta atenção. Vou pôr 14, depois vai para o 44, presta atenção. O apóstolo Pedro está na Galileia. E um anjo vai até Pedro e manda Pedro comer um pássaro. Pedro olhou para aquilo e disse, não senhor. Imagina, meu amigo, um anjo aparece para você, manda você fazer algo, você vira para o anjo e fala, não senhor. Irmão, Pedro é terrível. Ele olha para o anjo e diz assim, não senhor, nunca comi coisa imunda, nunca pus coisa imunda na minha boca. O anjo olhou para Pedro e fez assim. Aí o anjo olhou para Pedro e disse, não diga imundo aquilo que eu purifiquei. Mas a ideia do anjo não era a treta da comida com Pedro. A ideia do anjo é que Pedro ia ter que pregar para gentio que ele não gostava. Ele considerava os gentios imundos. Então, lá na frente você vai entender essa história da comida. O anjo vem em Pedro e fala assim, vai a Jope. Tem um servo lá que eu quero que você pregue e ele seja salvo. Quem era ele? Cornélio. Não é o marido da Dinorá, não. É outro Cornélio. Os irmãos andam assistindo muita novela, viu? Não, irmão, eu só vejo para estudar, só. Cornélio, olha que história engraçada e sobrenatural. Cornélio, o anjo apareceu para Cornélio e disse, Cornélio, eu ouvi suas orações e vi suas ofertas. Por causa da sua oração, eu vou a Pedro. E vou trazer Pedro para pregar uma mensagem, pelo meio da qual você será salvo. O anjo não pregou, não. Pregação é coisa de gente. Anjo também não pode ministrar o batismo com o Espírito Santo, é coisa de gente. Salvação é coisa de gente.
O anjo foi lá. Quando Pedro chega, quem que era Cornélio? Cornélio era um centurião. O que é um centurião? Ele era comandante de 100 soldados. Todos os soldados dele, mais ele, a família, estavam esperando Pedro chegar. O que acontece quando Pedro chega? Coloca para mim o texto. Bom, só que está na parte que eu disse que ele não queria comer algo. Agora pode a partir do 44, dentro do contexto já explicado. Agora eu amo essa parte. O texto diz assim: Pedro chegou lá e começou a pregar. Isso aqui é muito poderoso, gente. Para mim, todo servo de Deus deve esperar que enquanto ele prega, o Espírito Santo está sendo dado. O texto diz assim, que enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. Então, primeira coisa que você tem que entender, não existe avivamento musical. Lá na América hoje eles fazem um evento, e vários, né? E agora os cultos também estão assim, e cantam 1h30. E a gente pega esse vídeo da América e diz: olha que avivamento. O louvor, a música, ela compõe uma plataforma sobrenatural dentro do avivamento. Mas aonde a palavra de Deus não é aplicada, não vai ter genuíno derramamento do Espírito Santo. O texto diz assim, que o Espírito Santo desceu enquanto Pedro pregava. Eu estou aqui para declarar que o manto, que a unção sobrenatural de Pedro vai descer sobre você, que quando você abrir a sua boca na sua célula, pessoas serão cheias do Espírito Santo. Quando você andar, pessoas serão cheias do Espírito Santo. Que quando você começar a pregar, pessoas serão cheias do Espírito Santo. Pedro era o fine de sua época. Toda a pregação de Pedro era um avivamento. Aleluia! Tem alguém aqui comigo nisso ou não? Quem vai sair daqui dizendo como Jeremias: bêbado pelas palavras do Senhor? Ou então, meu coração está queimando, eu não consigo conter essa manifestação. Eu creio em um derramado Espírito Santo sobrenatural na Bahia. Quem mais crê nisso aqui? Agora olha a regra. Vamos continuar o texto. Ainda Pedro pregava quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Continua o texto. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os discípulos de Pedro, viram como vieram com Pedro, admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmão, eu tenho um testemunho que chegou para nós de San Sebastián, que é na Espanha, divisa com França. Uma menina chamada Cristina, eu estou contando porque ela escreveu o testemunho, isso está num livro já. A Cristina recebeu um livro nosso, que se chama O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Ele está distribuído em 5 idiomas e é proibida a venda. Ela pegou um livro no idioma dela, no final do livro tem lá a confissão do pecador e a repetição. Ela fez. No final está assim, como todos, você confessando Jesus como o único e suficiente Salvador, você diz: Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo, porque é Jesus que te dá o Espírito Santo. Ela fez isso um dia. No outro dia, ela foi para a casa de stripper. Ela trabalhava como prostituta e era stripper. Quando chegou a hora do show dela, ela estava vestida num sobretudo, como ela nos conta, ela tira o sobretudo e vai subir a escada. O irmão um dia antes disse: Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo. Essa é a oração mais perigosa que uma pessoa pode fazer. Se você falar: Senhor Jesus, quebranta-me, isso vai arrebentar com a sua vida em muitas áreas. Quando ela foi subir a escada, ela travou no meio da escada. O Espírito Santo veio sobre ela. Ela começou a orar em língua, cheia do Espírito Santo, seminua.
Segundo o relato dela, ela ficou 1h30 orando em línguas em cima da escada. Todo mundo pensou que ela estava louca, maluca, com um surto psicótico. Levou outros, ela pegou, começou a ficar com vergonha. É isso, gente. É isso. Ela começou a ficar com vergonha. Foi para casa. Nunca mais se prostituiu. Nunca mais fez stripper. Hoje é uma serva de Deus e pregadora do Evangelho. Sabe o que é isso? É esse poder, esse evangelismo por poder que o Espírito Santo nos dá através de seu santo batismo. Vou te falar uma coisa sobrenatural, meu amigo apóstolo Milton. Olha, você conhece as histórias dos avivamentos. Existe um livro, eu aconselho todo mundo a ler. O título do livro é Eles Falam em Outras Línguas. Esse livro é contemporâneo ao avivamento da Rua Azusa, em 1906. O que aconteceu? Um ateu jornalista foi em Los Angeles, na Rua Azusa, investigar o avivamento e, evidente, criticar e pôr um monte de teoremas e jogar no jornal. No terceiro dia que ele estava lá, o Espírito Santo batizou ele. Ateu. Ele passou a orar em línguas e não conseguia falar no idioma. Ele, desesperado, sai do hotel e vai falar com o irmão Seymour. Quando ele vai falar com o irmão Seymour, sai a oração em línguas. O irmão Seymour olhou para ele, sabia quem ele era e falou assim: meu irmão, não posso fazer nada pelo seu caso. O rapaz ficou ali, cheio do Espírito Santo. Era para ele ir embora, ele não foi, abandonou toda a matéria de criticar e falar coisas horríveis do avivamento da Rua Azusa, se tornou um missionário a partir da Rua Azusa, escreveu um livro por título Eles Falam em Outras Línguas. Ele indexou 68 idiomas no avivamento da Rua Azusa. E aí ele começou a investigar depois muitos outros avivamentos aí durante 30 anos. Gente, ele traz dados de avivamento surreal. Sabe, primeiro dado de avivamento: todo avivamento passa por um aceleramento. Ele quis dizer o seguinte: você tem um tempo de 30 anos para colher muita gente, mas quando sua igreja entra em avivamento, o que você demoraria 30, você demora 3 agora. Pode olhar aí, ó. Por isso que o Wesley ganhava 5 milhões de almas. Por isso que Ivan Roberts ganhou em 10 meses 100 mil almas no país de Gales. 10 meses. Segunda coisa que ele escreve nesse livro, importantíssima: que todo lugar em que o Espírito Santo desceu e se manifestou, e que todas as pessoas tiveram acesso ao Espírito Santo, ou seja, a experiências com o Espírito Santo, as conversões em dias de avivamento são 100% seguras. Olha o que está querendo dizer: quem mantém o povo na igreja é o Espírito Santo. Quem mantém o povo aos pés da cruz é o Espírito Santo. Quem mantém o povo firme no foco é o Espírito Santo. Irmão, esse negócio de desviar da fé, isso é coisa nova. Antigamente não tinha isso não. Pergunta teu pai, tua avó, tua mãe. Você já pensou em desviar? Nunca. É coisa nova, desvio. Porque quem tem uma experiência com o Espírito Santo, meu irmão, quero ver desviar. Não desvia. Não desvia. Então, quando você começa a analisar isso aqui, vamos continuar lendo o texto. Pode colocar. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Pois por quê? Leia aí, vamos lá em voz alta. Gente, pelo amor de Deus, é de uma covardia muito grande falar que essas línguas aí é idioma. Gente, não tem ninguém estúpido aqui. A Bíblia não frisaria Espírito Santo versus línguas se fosse idioma. É uma estupidez, desonestidade intelectual. Veja, nós lemos até agora
dois textos poderosos, e em todos esses você vê que o Espírito Santo foi derramado, não de forma automática, de forma ministrável, ministrou o Espírito Santo, amém? Segundo, ele vem com a evidência do falar em línguas. Eu sei que você deve ter muitas perguntas sobre isso. Nós vamos tentar responder alguma, não todas. Mas você precisa entender por que o dom de línguas é tão importante dentro desse contexto de derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia nem chama de língua, chama de língua de fogo. Essa é a ideia. Em Atos, no capítulo 8, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nós temos o avivamento de Samaria. Deus manda para Samaria um jovem diácono, menos 20, talvez. E a Bíblia Sagrada afirma que Filipe pregou, expulsou demônio, curou enfermo. No verso 5, pôde ver que os demônios saíram aos gritos, a cidade toda recebeu o evangelho. Samaria, talvez no Novo Testamento, o maior exemplo de evangelismo por poder que nós temos. A Bíblia diz, vamos começar desde o verso 5, por favor. 8, verso 5 de Atos. Filipe descendo a cidade de Samaria, presta atenção que eu vou cavucar isso aqui com você. Ali ele anunciava Cristo. Filipe estava pregando quem? Você sabe por que é importante frisar isso? Porque tem pessoas aí, você já ouviu, dizendo que orar por enfermo não é evangelho. Expulsar demônio não é evangelho. Evangelho é só um conjunto de doutrinas dentro da justificação pela fé. Só isso. Diz que as pessoas não podem vir na igreja atrás de cura. Ô, irmão, Deus não tem problema de alma não, irmão. Ai, o povo só vem aqui atrás de cura. O povo ia atrás de Jesus por causa de cura. Em nenhum momento Jesus teve raiva do povo. A Bíblia diz que ele teve foi compaixão. Você quer que uma pessoa sofrendo, que ainda não conhece Jesus, venha na igreja atrás de quê? A Bíblia não revela um Jesus que não foi médico dos médicos, irmão. Não existe Jesus na Bíblia que não foi médico dos médicos. Jesus usou os sinais, prodígios e maravilhas como um gancho para atrair o povo ao evangelho. A maior estratégia que nós temos é o evangelismo de poder. E aqui nesse texto, observa-se o seguinte, continua. Filipe estava pregando Cristo. O que acontece quando você anuncia Cristo? Olha lá. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Viu? É uma estratégia ou não é? Prestaram atenção na mensagem por causa dos sinais. Continua. Pois, agora vai, deixa eu te falar um negócio. Deixa esse texto congelado aqui. Eu estava realizando uma conferência de avivamento em Ponta Grossa. Todos os anos você esteve pregando lá. Naquela noite devia ter umas 6.500 pessoas, talvez mais. Naquele dia caíram mais de 400 pessoas endemoniadas. Gente, é um inferno. Não tem tudo isso de obreiro para aguentar. Aí alguém foi na live do culto, filhote de Edir Macedo. Só porque eu estava expulsando demônio. Meu Deus, o Edir Macedo patenteou a pombagira, o preto velho, patenteou tudo. A gente não pode expulsar mais não. Segundo, no outro dia eu fui orar por cura, e muita gente curada. O mesmo cidadão foi na live e disse, filhote de Valdomiro. Eu falei, ô macho, decida quem é meu pai, velho. Aí pensa o seguinte, gente, expulsar demônio não é coisa errada que a Universal faz, não. Essa é a coisa certíssima. Curar enfermo não é coisa errada que o Valdomiro faz, não. Essa é a certíssima. Preste atenção na estratégia de evangelismo por fogo ditada em Samaria. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando.
demônio sai gritando ou não? Eu tenho um amigo meu de confissão tradicional. Ele não acredita em manifestação de poder, ele não acredita em expulsação de demônio. Ele fala que a pessoa pensa que está endemoniada, tem que levar no psiquiatra. Eu vi para ele falei, cara, uma hora tu vai passar uma vergonha e eu vou morrer de rir com a tua cara. Estou indo eu para Ponta Grossa, minha esposa e eu, na metade do caminho, o meu telefone toca, o meu amigo, Hernani, e a voz toda embargada. Onde é que você está? Eu estou na estrada. Você pode vir aqui na igreja agora? Falei, o quê? Cara, aconteceu uma desgraça. Falei, o que aconteceu? A igreja pegou fogo, falou, está quase. Falei, o que aconteceu? Falou, manifestou um demônio. Falei, cara, expulsa. Cara, eu já fiz de tudo. Ele falou, já citei o Salmo 23, o Salmo 91. Já dei óleo para o demônio beber assim, ó. Litro de óleo na boca do coitado. A hora que o demônio sair, ele vai ter uma diarreia. Você imagina, ele deu 1 litro de óleo para expulsar um demônio na boca da pessoa. Diz que o demônio pôs assim, espia. E aí, ele falou assim, ó, o bicho agora está raspando um facão no chão, dizendo, vou te matar, vou pôr fogo na igreja. 2 diáconos já foi para o hospital. Falei, cara, ele vai pôr fogo na igreja. Para com isso, cara, não brinca com isso. Falei, cara, você não tem autoridade, poder. Por quê? Como que chega a um ponto de uma pessoa não expulsar um demônio? Jesus explicou. Primeiro, falta de fé. Tem que ter fé para curar enfermo. Tem que ter fé para expulsar demônio. Segundo, tem que ter uma vida consagrada. Há demônios que só saem com uma vida consagrada de jejum e oração. E fé. Então vai passar vergonha. Se não tem evangelho de poder, vai passar vergonha. Falei, cara, olha, eu não posso ir aí, mas vamos tentar uma coisa aqui para ver se dá certo. Ele falou, o que é? Falei, é o seguinte, pega todos, onde é que vocês estão? Nós estamos do lado de fora da igreja. E o demônio? Do lado de dentro. Irmão, é isso que acontece quando você não está revestido. Vergonha atrás de vergonha. Joga no chão, puxa cabelo, bate a cadeira nas costas, dá bibliada. Falei, é o seguinte, vai nos 5, abraça o endemoniado e pega o telefone e põe no ouvido dele. O que você vai fazer? Eu vou falar com ele no telefone. Aí vai falar que você não orou para um demônio por telefone, já orou para demônio, expulsando demônio por telefone? Mas não tem o que fazer, ué. Aí falou, Arnaldo, você só pode estar de brincadeira. Eu falei, não estou brincando. Ou eu posso desligar o telefone e ir para a igreja que eu estou indo pregar. É o único jeito. Ou então, vai lá e chama um pastor da Universal, aí perto da sua igreja, tem um, e leva para a pessoa e fala assim, ó, eu quero que pega fogo na igreja, mas da Universal não chama. Peguei, eles seguraram, só comecei a ouvir o barulho. Aí fez silêncio. E eu ouvi assim, ó. Falei, demônio, não desliga. Vou falar bem rápido, senão o bicho ainda desliga o telefone. Em nome de Jesus, sai! Saiu. Ele pegou o telefone, serenou. Falei, e aí, fulano? Rapaz, não é que ele saiu? Falei, cara, tu é muito incrédulo, bicho. Pelo amor de Deus, você não merece ser pastor de uma igreja. Tu é uma vergonha. Ó, que eu voltar, nós vamos ter uma conversa. Até hoje o cara sumiu. Sumiu, mas vai precisar de novo. Pode deixar, vai precisar de novo. Você precisa entender, irmão, que o batismo com o Espírito Santo confere a você é autoridade, revestimento. Por isso que Jesus disse, nada vai nascer aqui como igreja se o Espírito Santo não descer. Jesus disse, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E agora, olha, vou traduzir o que Jesus está dizendo. A prioridade de vocês agora é receber o Espírito Santo. Por favor, põe no versículo 14 desse texto, por gentileza. Sabe, gente,
Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Lembra de tudo que foi dito até agora sobre Samaria. Samaria recebeu o evangelho, amém? E quando você está de posse do evangelho, os sinais seguirão aos que creem. Quem pode realizar milagres? Quem? Todos os que creem. E os sinais seguirão aos que creem. Então, olha o que diz esse texto aqui. A prioridade, a seriedade que está no batismo com o Espírito Santo. Diz assim, ó: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra de Deus. Olha lá, Filipe pregou o evangelho, certo? Então, ouvindo a igreja em Jerusalém, que Samaria ouviu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro era forte no batismo com o Espírito Santo, menino, era forte. Quer ver, ó? Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para quê? Aí eu te pergunto, é automático, gente? Foi automático aqui? Os apóstolos tiveram que descer para ministrar o batismo com... Se fosse automático, Samaria já tinha recebido o Espírito Santo, que Filipe já tinha pregado, eles receberam a palavra. E essa falsa crença diz, não, você já tem o Espírito Santo, não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, que matou o batismo com o Espírito Santo em muitos lugares. A prioridade de todo crente que não tem o batismo com o Espírito Santo é recebê-lo. Deus quer revestir você com o poder do alto. Deus quer que nessa noite de hoje você receba o fogo de Deus. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, tem 25 anos que eu ministro o batismo com o Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi ministrando o batismo com o Espírito Santo é que eu sei olhar para as pessoas e sei dizer quando o Espírito Santo está movendo nelas. E não é por causa da revelação não, é experiência mesmo. O olho da pessoa muda, a pupila dilata, começa a ter um quebrantamento muito grande, uma tremedeira, os lábios gaguejantes. E logo depois disso, poucos minutos depois dessas reações, o Espírito Santo coloca as línguas. Agora, lido o texto de Samaria, eu vou te fazer uma pergunta. Por que Deus não abre mão da evidência de línguas? Se fosse um dom pequenininho, como pregam por aí, em todos os textos lidos até agora veio, e falaram em outras línguas. Bom, um dos motivos, uma pergunta. Lá em Atos 2... haviam no pórtico do templo 5.000 pessoas. 3.000 foram batizadas nas águas e também batizadas com o Espírito Santo. Não é isso? Agora, a pergunta que você tem que se fazer é: haviam quantas nações lá em Atos 2? É fácil a conta. Haviam 17 nações em Atos 2. 11 idiomas diferentes. Quem foi o pregador do avivamento ali? Quem foi? Tinha que ser o Pedrão, pregar avivamento. E às vezes ele pregava avivamento, às vezes ele pregava a mão na cara de alguém. O apóstolo Pedro, olha só, o apóstolo Pedro era um homem cheio do fogo do Espírito. Ele pregou por 25 minutos a 30 minutos. Ah não, pastor, quem te contou? Eu levo 25 minutos para ler. Então pode ser até mais, né? 25 minutos. Lá de Cesareia, dá também, porque ele prega praticamente a mesma mensagem nos 3 textos que eu li aqui para você, tanto de Samaria como de Cesareia e agora em Atos, a mesma mensagem. Ele vem lá do Velho Testamento, esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, vocês mataram o Messias, e ele começa a mostrar Jesus na lei, Jesus nos profetas, esse Jesus foi profetizado por isso. E sabe como é que ele termina? Mas de acordo com o que é profetizado pelo profeta Joel, hoje está se cumprindo. Ele termina com Joel 2, ou seja, a mensagem de Pedro termina com o derramar do Espírito Santo. Quantas pessoas recebem o Espírito Santo? 3.000. Quantos idiomas tinham lá? 17.
Não, desculpa. 17 nações, vocês estão me confundindo. 17 nações, 11 idiomas. Agora olhe bem, presta atenção. Quem foi o pregador? Não foi Paulo. Você dizer que o cara era poliglota e pregou no idioma de cada um, não. Foi Pedro. Pedro era da onde? Da Galileia. Qual era o idioma do interior de Israel? Aramaico. Hebraico se falava nos estudiosos, nos fariseus e etc. Dentro de Jerusalém. Fora de Jerusalém falava aramaico. Tanto que eles estão falando, como é que esses galileus que falam em aramaico estão falando nosso idioma? O que aconteceu no livro de Atos? Presta atenção. 17 nações, 11 idiomas, um semi-analfabeto pregando em um idioma, 3.000 se converteu. Como? Me explica aí, faz aí essa continha aí, vai. Sem esse dom, a igreja não teria chegado até aqui. Vamos, faça a continha. Quem foi o intérprete de Pedro? Porque dizem por aí que você não pode orar em línguas sem intérprete. Havia 3.000 pessoas orando em línguas ali em Jerusalém e nenhum intérprete. De qualquer forma, o mundo religioso quer calar esse dom poderoso. E eu vou lhe dar um motivo. Primeiro motivo: há gentes que não têm fé para operar no poder, então cria uma teologia contra. Pensa, meu irmão. Olha o que os gentios disseram. Como que nós conseguimos ouvi-los no nosso idioma materno? Eles dizem que não, está vendo? Está dizendo aí por 2 vezes, falaram no idioma materno. Você não leu isso não. Nenhum momento diz que foi falado, diz que foi ouvido. Ouvido em todos os idiomas. Vou te dar aqui um testemunho muito poderoso, sem entender um pouquinho sobre isso. Eu estava com minha esposa agora na Irlanda, em uma conferência de avivamento, e no último dia da conferência, entrou um nigeriano enorme e sentou na última fileira. E eu estou pregando, e aquele nigeriano fazendo... E zombava, escarnecia, e brincava e tal, e escarnecia de tudo. Gente, aquilo foi talhando meu sangue. Eu sou colérico com melancólico. Então assim, o que eu não sinto raiva dá vontade de chorar. Dura quando é colérico com sanguíneo, né? Tem uns aí, ó, tô vendo aqui, ó. Aí, eu olhava para ele e o Espírito Santo falava, não distraia, foco. Então eu comecei a pregar sem olhar. E o cara falava alto. Daqui um pouco eu falei, Espírito Santo, tá difícil. Falei mesmo, pega esse cara, dá um trato nele. Você sabe como é que o Espírito Santo dá um trato em alguém? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 19, Saul manda uma equipe de mensageiros para matar Davi. O primeiro mensageiro chega lá na casa dos profetas, vê Samuel orando em língua profetizando, puf, cai todo mundo. Saul manda o segundo, vai lá para matar Davi, puf, o Espírito Santo também pega eles e batiza eles, cai no chão orando em língua também. Depois tu leia lá. Aí Saul manda o terceiro vê que o primeiro e o segundo estavam cheios do Espírito Santo, puf, caiu também. Saul diz, quer fazer uma coisa? Faça você. Ele monta no cavalo e vai armado até os dentes para pegar Davi. Na metade do caminho diz que o Espírito do Senhor entrou em Saul. Rapaz, se o Espírito do Senhor entrou em Saul, por que não pode entrar em você? Aí, quando Saul chegou lá e viu Samuel e Davi orando em línguas, é o termo para profetizar no Velho Testamento. Saul desce do cavalo,
com os lábios gaguejantes. Olha como é que estava Saul, assim, ó. Diz a Bíblia que ele tira toda a roupa, não sei para quê, e ele fica a noite toda orando em língua e pelado. A oração já é estranha, pelado então. É verdade, ele fica andando em círculos, o Espírito Santo quis humilhar Saul. Então olha o que aconteceu com esse nigeriano. O camarada estava no culto, muçulmano. Eu não vou brigar com o cara. O Espírito Santo desce no cara. Daqui um pouco eu olho, o cara está com a mão na boca assim, ó, segurando, e a boca tremendo. Como eu já vi que se 90% das pessoas têm esse fenômeno do lábio gaguejante, como a Bíblia fala, né? A maioria de nós tivemos. Eu vi, pegou. A coça vai ser grande. A coça vai ser grande. O rapaz tremia a boca, tudo. Deu alguns minutos. Olha o que eu recebi aqui. Meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado com o Espírito Santo. E ele diz que entendeu o pastor sem a tradução da minha mãe. Irmão, isso aqui é Atos 2 na veia. Continua, ó. Ele ficou doido, sem entender como isso era possível. Ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele, e o corpo dele tremia, a garganta balançava inteiro os lábios. Ele estava pegando fogo, porém estava segurando com a mão na boca, com toda a força, com medo do pastor pensar que estava zombando. O cara veio à frente, aceitou Jesus e ficou lá no chão, em lágrimas, orando e profetizando em línguas. Estava no Peru, já disse isso aqui, vou repetir porque tem muito a ver com isso. Uma menininha de 4 anos veio, ficou do meu lado e começou a orar em línguas. Orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Eu fiquei esperando alguém traduzir. Eu não tenho o dom da interpretação. Alguma outra vez pode ser que aconteceu, mas não tenho. Tem um amigo meu que, se você orar em língua do lado dele, você tem? Intérprete. Eu tenho um amigo nosso, pastor Josimar Fonseca. Se você orar em língua perto dele, ele sabe tudinho que você está falando. E esse é um dom bíblico, né? Ninguém veio, daqui um pouco levantou um russo enorme, veio à frente, veio a esposa peruana e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Eu fui falar com ele em inglês, ele disse: eu não falo inglês. Eu falei: eu também não. Mas olha, o meu inglês se faz entendido. Assim, entendeu? Tá ótimo. Fala espanhol? Não, não falo espanhol. Eu falei: como é que é? Irmão, deixa eu ver se eu entendi. Seu marido quer o quê? Ele quer aceitar Jesus. Mas deixa eu te perguntar, seu marido entendeu o que eu preguei? Ela falou: nada. Eu falei: uai, como é que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que o senhor está pregando, essa menina está falando em russo para ele. Eu estava pregando em Miami, na MCI, e no final da reunião chegou uma família inteira de pastores das Filipinas. Mas pastores, uma comitiva de uns 15 a 20. Aquele pastor se chama Cris. Ele olhou para mim e disse assim: olá, pastor Hernani, eu sou o Cris. Oh, querido, Deus abençoe. Pois é, eu estou aqui. Falei: ah, que bom que você está aqui. Aí ele repetia: eu estou aqui. Eu dizia: eu estou vendo. Aí ele falou pela terceira vez: eu estou aqui. Falei: meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você está repetindo esse negócio de estou aqui, estou aqui, estou aqui? Ele falou: porque você mandou eu falar assim. Falei: ai, olha lá, maluco. E como assim? Te disse quando? Ó, eu assisti uma mensagem sua na internet. O senhor falou assim: Cris, vai a Miami se encontrar com o pastor Hernani. Ele pegou, ele pôs. Falei assim: meu irmão, deixa eu ver, você tem a mensagem? Tem. Ele cortou um pedaço. Falei, e eu estava fazendo, sabe o quê? Espírito Santo, eu te amo. Só isso. Eu olhei para ele, dei uma risadinha e falou: querido, eu queria tanto que isso fosse verdade.
Mas não é, eu estou aqui orando em línguas. Eu faço isso no meu culto lá direto. Não, eu coloquei no telão da minha igreja. Minha esposa está aqui, meus pastores estão aqui, todos eles. O que o pastor está falando aqui? A esposa falou assim: para o Cris vir amanhã, o Cris outro, a igreja toda. Você sabe qual é o idioma das Filipinas? Tergalo. Irmão, para um goiano, em português já é avanço. Como é que eu vou falar tergalo? Mas na hora eu entendi, falei: meu Deus, misericórdia. Eu demorei a entender o propósito que o Espírito Santo tinha definido para aquilo. Num voo da Emirates, uma menina turca sentou do meu lado e veio a voz dizendo: prega. Falei: claro, prego. Fui: do you speak English? No. Spanish? No. Eu prego? No. Falei: pois é, não falo inglês, não falo espanhol, português muito menos. Como é que eu vou pregar? Veio a voz forte dizendo: abra a boca que eu coloco as palavras. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só os idiomas são difíceis para nós entendermos. Quando o Espírito Santo está em você, Ele também vai traduzir vários idiomas de comportamento de alguém para entregar a sua alma e sua vida a Jesus. Cada pessoa tem uma linguagem. O Espírito Santo vai te usar para entender a linguagem de cada pessoa e ganhar essas almas. Esse é um dom muito poderoso, que você precisa entender esse dom. A partir do momento que eu comecei a entender esse dom, você vai entender o que aconteceu em Atos. Na Rua Azusa, teve um dia que o corpo de bombeiro foi 18 vezes para apagar o fogo. Porque os vizinhos diziam que a igreja estava pegando fogo. É bem capaz, se os bombeiros virem aqui, vai ver fogo para tudo que é lado aqui também. Mas, meus queridos irmãos, o batismo com o Espírito Santo é um tesouro inestimável. Minha filha foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos. Quem aqui tem de 6 a mais? Ah, não era 7 aqui? Tudo era o nó. Minha filha foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos. 3 da manhã. Ouvimos um barulho, ela foi no banheiro. Quando voltamos, nós ouvimos um barulho como se ela tivesse caído. Minha esposa correu, ela estava no chão. Minha esposa me grita. Quando eu chego lá, tinha uma garotinha batizada com o Espírito Santo. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. E eu peguei aquele corpinho, levei e ela continuava. Coloquei na cama. Fiquei lá a noite toda, na beirada da cama dela, com a mão assim nela. E ela passou a noite toda orando em línguas. Avivamento é um derramar do Espírito Santo sem medida. Estão me dizendo aqui que vocês querem batizar 10 mil almas ao final do ano. Vocês precisam de 2 coisas: um aceleramento do Espírito, e é possível. A segunda, um revestimento de poder de forma sobrenatural. Deixe-me te contar, em 1595, em Paris, surgiu um movimento contra a reforma protestante chamado Movimento contra a Reforma. Você nota que a chave já está começando a virar assim. Sabe o que o movimento contra a reforma fez? Matou pastores e queimou igrejas. Matou pastores, esposas e queimou igrejas. E com tremenda crueldade deixaram os filhos vivos, só que na rua. Haviam na França 1.500 crianças morando nas ruas por causa do movimento da contra-reforma. Sabe como que o Espírito Santo contra-atacou isso aí? Nesse mesmo período surgiu um movimento lá na França chamado Huguenotes. Sabe o que é Huguenotes? Pequenos profetas. Sabe o que o Espírito Santo fez? Ele batizou todas as 1.500 e tantas crianças que moravam na rua. Deixa eu te contar. Agora,
Você tem esses pequenos profetas andando nas ruas de Paris e do interior, e orando, e a noite toda orando em línguas, orando para lá, orando para cá. Daqui um pouco pessoas lá dentro da casa eram também batizadas com o Espírito Santo. Pessoas dentro de comércios eram batizados com o Espírito Santo. Você sabia que 90% dos avivamentos começaram com crianças? Dwight Lima Moody começou com 12 crianças. Ore em línguas por 3 minutos. Toda a igreja. Vai fundo agora. Vai fundo agora. 3 coisas irão acontecer: quebrantamento e as línguas. Abre o seu coração e mantenha a sua boca em movimento, e você vai receber o Espírito Santo. Receba agora o Espírito Santo. Vamos, busque o Espírito Santo. Aqueles que já têm o Espírito Santo, haverá uma entrega de dons, uma capacitação do Espírito. Mais alto que você puder. Uou! Há pessoas aqui recebendo dons para ressuscitar mortos. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Receba mais do Espírito. Oh! Ame o Espírito Santo agora. Todos que não são batizados com o Espírito, sejam batizados agora. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Jovens, adolescentes e crianças, recebam o Espírito Santo agora.
Espírito Santo. Eu estou vendo fogo na cabeça. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Oh. Está recebendo o Espírito Santo agora. Eu quero que aqueles que estão recebendo o Espírito Santo agora vão ficando em pé. Só os que estão recebendo o Espírito Santo agora vão ficando em pé, vão ficando em pé. Vamos lá. Oh, oh, oh. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Você que já está dentro desses 3 módulos de recebimento do Espírito Santo: quebrantamento, boca gaguejante e a língua, vai ficando em pé. Oh, cheio, cheio, cheio. Receba mais do Espírito, mais, mais. Mais do Espírito. Seja cheio. Oh, isso. Vai ficando em pé. Receba o Espírito Santo agora. Oh, o Espírito Santo está caindo aqui agora. Você está recebendo Ele. Vai ficando em pé. Todos que estão recebendo o Espírito Santo agora vai ficando de pé. Ninguém vai sair daqui hoje sem ser batizado com o Espírito. O Espírito Santo está batizando você, garoto. 7? Entendi, 7? 10. Fica com ele. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu vejo pessoas recebendo dons da palavra. Tem gente aqui que vai levantar paralíticos. Você que está recebendo o Espírito Santo vai ficando de pé.
quanta gente em pé por receber o batismo com o Espírito Santo. Ore alto em línguas. Agora toda a igreja vai ficar em pé e por 5 minutos orar em línguas. Oração em línguas gera ministério de milagres. 7 aninhos. Eu vejo um fogo de Deus passando sobre os jovens, os adolescentes. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus
Eu quero que você levante suas mãos, as duas mãos para o alto. Há uma porção do fogo do Espírito aqui. E o grande propósito do batismo de fogo é lhe capacitar no exercício do Evangelho. Você sente isso aí? Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Uou! Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais, 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 mais. Santo, batize essas crianças, batize esses jovens, adolescentes. Enche, Espírito Santo, mais fogo, mais fogo. Mais, 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 mais. Agora levante a sua mão e cante bem alto e forte. Batiza-me, grite isso, Salvador. Batiza-me.